longo desses 70 dias, eu passei a maior parte do tempo no operacional. Fui fazendo o trabalho de elaboração da cerca, né, a limpeza do terreno como um todo. Vocês podem acompanhar tudo isso que aconteceu no canal. Dificuldades apareceram que todo produtor rural ele enfrenta. Realmente, o principal é a mão de obra, né? Então, me coloquei no operacional para realizar o procedimento. Hoje, o projeto está concluído, a parte da cerca. O que falta agora é só trazer os gados, né, para dentro da cerca, para dentro do cercado e fazer a plantação de pasto. O que eu percebi durante esse dia a dia que eu estava passando fazendo operacional, a maior dificuldade realmente sempre vem de dentro da gente, porque esse projeto eu já tinha ele há bastante tempo. Eu já tinha elaborado ele em 2019, mas só coloquei ele em execução hoje, 2023. Então é muito importante que a gente faça a elaboração do projeto. Eu vou colocar até aqui, aqui, né? Vai ficar aqui o desenho do projeto que eu elaborei, tá certo? Eu já tenho a primeira parte dele completa. O que é que eu utilizei para poder chegar como metas para mim alcançar esse projeto? Né? Qual foi o meu passo a passo? O que é que eu peguei e fiz até chegar até ele? Muito, muito importante você planejar, seu planejamento, porque isso facilita demais para você chegar nesse passo a passo, nessas metas pequenas que você vai vendo resultado para conseguir chegar no final. Eu elaborei o projeto através do Google Maps, perdão, do Google Earth. Eu elaborei esse projeto através dele e através dele eu fui colocando metas para conseguir avançar. A primeira meta foi fazer a parte lateral da cerca, uma reforma, tanto na cerca lateral como na cerca do fundo. Quando eu comecei a fazer a cerca lateral, automaticamente eu conseguia perceber avanço e já me senti melhor, mais motivado para conseguir terminar o mais rápido possível. Depois tive alguns empecilhos, né? Comecei a trabalhar na empresa, na parte da noite, e tive que me adaptar a essa fase que eu estava passando. Mas com esse passo a passo que eu coloquei, essa etapa que eu consegui avançar, que foi primeiro fazer um lado da cerca, ver avanço, depois fazer o outro lado, automaticamente eu me senti melhor, porque eu já vi resultado. Depois eu fiz a cerca da frente. Essa cerca da frente é que fica nessa parte mais próxima, certo? Então vocês podem acompanhar porque ela foi feita primeiro do que a cerca do fundo, que eu estava mais perto dela. Então eu já fiz porque eu já vi logo, eu já vi o negócio pronto, eu já vi que ele estava feito. Depois eu fui para a cerca do fundo. Até chegar à cerca do fundo, eu fiz o seguinte, eu fiz uma limpeza geral na área, como vocês podem acompanhar também. Essa limpeza ela foi feita com o auxílio de algumas ferramentas que eu tenho aqui, que é foice, roçadeira, né, que o pessoal chama de estrovenga, machado também precisou de fogo, eu precisei também de usar fogo, porque teve alguns momentos que eu não consegui avançar porque tinha os enxurros, né, que a gente chama aqui, que é aquele besourinho que morre a pessoa, não sei se é vespa, não sei como é que você chama. Inclusive, como você chama, deixa aí nos comentários para mim saber. Então eu fiz essa limpeza, utilizei as ferramentas que eu tinha para já perceber outro impacto. Isso me ajudou muito a continuar. O segundo passo, né, foi esse. Eu já fiz a limpeza da área dentro para mim já ver o que estava precisando fazer. Alterei o ambiente, né? Já começou a organizar mais. Então, antes disso eu tinha chamado o trator ele não conseguiu entrar dentro do cercado em si porque estava muito encharcado o terreno, então ele quase atolou. Aí nesse quebra de cabeça a gente, né, parou um pouco, mas depois já voltou. Aí nesse que voltou eu fiz a limpeza e a gente foi e avançou para o próximo passo, que foi a cerca do fundo. A cerca do fundo não foi tão fácil de fazer porque ela é uma cerca antiga e eu acreditei também que com a cerca do lado ela ia precisar de alguns reparos apenas. Mas não, ela precisou de muitos reparos. Inclusive eu não tive como fazer a troca das estacas porque as estacas que eu tenho aqui são estacas de boa qualidade, mas eu comprei em pouca quantidade. Eu acreditei que eu iria conseguir fazer um lado da cerca por completo e os outros lados eu só ia precisar reformar. Mas isso mudou meu planejamento. Então, mais uma vez, eu consegui avançar porque eu tinha um planejamento definido e esse planejamento fez com que eu fosse para o próximo passo e foi chegar na cerca do fundo. Depois que eu fiz a cerca do fundo, eu precisei ir para a cerca principal, que é de divisão. Essa cerca de divisão,
deixei uma margem de pelo menos uns 60 centímetros para conseguir fazer o próximo, para fazer a cerca. Então, teria um problema de invadir o terreno de outra pessoa. E concluí ela com estacas espaçadas, pelo menos 10 metros até uma estaca para outra. Que essas estacas espaçadas elas são reforçadas. E à medida que eu fui fazendo, tinha que esticar o arame sozinho. E isso foi um pouco mais complicado, mas quando eu percebi realmente que eu já estava ficando um pouco mais sobrecarregado, eu chamei novamente o trator. O trator ele veio e fez a limpeza principal da área, retirando todo aquele mato que tinha seco e colocando no lugar que eu vou fazer uma limpeza. Então ele ficou secando ali, ele está agora lá naquele mato, está seco, e eu deixei ele lá preparado para mim depois colocar fogo, porque é a única forma que a gente tem de fazer essa limpeza. O mato está muito grande, a gente junta todo e toca fogo na sua vez. Não é no cercado todo, é só na área realmente que precisa, porque ele tem que ser descartado. Então, a gente avançando, né? Fiz a cerca lateral de divisão do terreno e hoje eu posso dizer para vocês que eu consegui realmente terminar, né? Eu consegui terminar o principal, que foi fazer o cercado, né? Quadrado, vou deixar até aqui, olha, ficou assim, certo? Então, esse quadrado ele é muito importante porque ele faz parte do projeto, ele é uma das partes mais importantes, ele acelera esse processo, eu consigo agora colocar, eu consigo colocar já o gado dentro. E isso, trazendo o gado aqui para a realidade, você vai perceber que isso vai acelerar demais esse processo. Que eu criei um negócio, certo? E eu trabalho já em outra empresa. Então, eu trabalhando já em outra empresa, isso vai ser uma fonte de renda a mais. E outra coisa, várias outras fontes de renda eu já tenho. Que nem vocês podem ver, você que está assistindo aqui o canal do YouTube, isso é outra fonte de renda. Eu estou criando aos pouquinhos essas fontes de rendas. Para quê? Para que o dinheiro trabalhe para mim e não eu trabalhe para o dinheiro. Né? Eu vendo hoje hora, mas eu vendo uma parte do meu dia. Isso vai me ajudando a ter fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa me auxilia a fazer os meus planos de longo prazo. Então você também tem que pensar nisso. Depois que a gente concluiu essa sessão, se você também está pensando em agir dessa forma, eu recomendo muito que você pense a longo prazo. E essa sessão concluída, agora está faltando só colocar o gado lá dentro. E vai ser o próximo passo agora. Então, na próxima semana já vai estar. Então, siga esse passo a passo. Sempre que você vê um pouco de dificuldade, você tem que fazer isso que eu estou dizendo. Você tem que parar e ver o que você já progrediu. É muito, muito difícil você perceber o progresso, você perceber aquilo que está acontecendo e não se sentir motivado em fazer. Então, o pior realmente é o nosso jogo interno. Eu poderia ter parado na hora que os insetos me morderam. Poderia ter parado na hora que eu estava cansado, estava com fome, que eu estava com sede. Poderia realmente ter voltado. Mas não. Até conseguir chegar no final, até concluir cada etapa que eu recebi progresso, eu me senti cada vez mais à vontade, mais motivado a conseguir avançar. Um hábito realmente que fez muita diferença nesse avanço foi mudar minha rotina e acordar. Eu acordava um pouco mais tarde, acordava às 7 horas. E hoje em dia eu acordo tranquilamente às 4h59. Às vezes eu acordo às 5 horas, às vezes eu acordo às 5h30, mas sempre está nesse padrão. A gente tem que conseguir fazer aquilo que você consegue fazer sem a necessidade de ter uma força externa lhe mandando fazer. Quando você faz aquele negócio que você consegue fazer sem a necessidade de ter um avanço, então isso realmente ajuda demais. E mais assim, realmente, para que você entenda, quanto mais você muda a sua rotina, melhor ela vai se tornando e cada vez mais você vai adquirindo esse hábito, que mudar o hábito realmente ele é o principal. Essa quantidade, essa porrada de conteúdo, eu não aprendi do nada, né? Eu tive que realmente pagar a minha educação, procurar me especializar, né? Ter realmente a capacidade de desenvolver minha inteligência emocional para conseguir colocar esse projeto à frente e conseguir concluir ele. Eu espero que você também faça isso, porque é muito, muito importante você dominar suas emoções para você conseguir avançar. E esse processo todo é um processo que eu classifico como um processo que eu estou passando de prosperidade, mudança de mentalidade, mudança de hábito. Então, se você também quer fazer isso, então eu recomendo que você faça dessa forma que eu estou fazendo. Investe em você e cada vez mais procure desenvolver as habilidades e as competências necessárias para que você consiga gerenciar suas emoções, assim como eu estou fazendo.
Esse é um assunto até um pouco delicado, porque ele entra mais nessa parte emocional. Mas como a área aqui é gestão, né? Gestão de negócio, gestão do agronegócio, então eu tenho que comentar isso, tá certo? Se inscreve, siga o nosso canal, que vai ter sempre conteúdo relevante, tá bom? Agradeço demais e até o próximo vídeo.